Olá, fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma orientação Yin e Yang. Hoje a mensagem geral para as polaridades é que alguns de vocês terão objetos quebrados, como, por exemplo, joias, tá? Joias, pode ser biju, né? Vocês terão aí o corte energético de uma linha de tempo que vocês pertenceram, negativa, vai ser cortada pelo rompimento de correntes, brincos, gargantilha, tornozeleira, qualquer tipo de joia, tá? Eles estavam orientando sobre isso nos próximos dias, semanas, alguns já aconteceu isso, então só justificando aí o que está acontecendo. Outros de vocês precisam começar a prestar atenção a cenários. Muitos de vocês têm aí a frequência, a energia de vocês dispersa em alguma linha de tempo ligada a um espaço. Por exemplo, você tem uma visão de um local. Você tem um fragmento energético preso nesse local, tá? Para você conseguir cortar essa linha de tempo, você precisa trabalhar energeticamente nesse local, para você compor novamente essa energia, trazer ela para você e não ficar dispersa, tá? Para quem quiser mais informações, procurar o Laboratório do Autoconhecimento e iniciar o processo, tá bom? O primeiro passo é a chamada de vídeo, ok? Bom, vamos lá para a orientação. Vamos ver o que vem aqui. Energia Yin e Yang, qual a frequência nesse momento? Espírito brincalhão e harmonia, certo? Bom, aqui o espiritual mostra que a frequência que vai correr nos próximos dias e semanas são frequências mais tranquilas, principalmente a nível mental, tem uma liberação de fardos antigos. Como eu acabei de dizer, muitos, quem está no processo de despertar de consciência, tem a consciência, então vai ver as coisas acontecendo. Então, quebra de objetos, né, principalmente aí que foi mostrado joias. E a projeção de vocês em ambientes específicos que vocês têm ali uma carga energética que tem que ser liberada. Então, aqui está falando que é um momento de expansão, é um momento de liberação energética, tem uma energia mais harmônica, tá? Nos próximos dias e semanas. Vamos ver a frequência Yin e Yang, a ilusão e a contradição. Bom, a gente está passando pelo momento de limpeza e de soltar, certo? Então, aqui ocorrem alguns movimentos involuntários, como persistir com uma frequência. Então, pode ser que você passe pelo momento aí nesses próximos dias onde você não queira aceitar que rompeu uma estrutura e que você não pertence a um lugar, tá? Então, pode acontecer essa frequência, tá? Pode acontecer não, vai acontecer. Vamos ver aqui a energia Yang, qual a frequência? Indo com a correnteza e a mente. Aqui a energia masculina está no momento de soltar mesmo amarras, mas é um processo lento,
tá? Não é um processo rápido aqui. Tem uma tendência ao masculino deixar a coisa fluir um pouco mais em determinados momentos, no decorrer dos dias. Vamos ver o feminino, possibilidades e a experiência e a luta. Então, o feminino também tá numa frequência assim, de libertação de alguns vícios, principalmente ligado ao controle, tá? Ao controle, a raiva, a ira, tá? Uma frequência de luta, de guerra ligada ao feminino. É uma energia um pouco mais maleável que o feminino está, porque o feminino ele está produzindo alguma coisa na matéria. Então, aqui o feminino consegue ver possibilidades, consegue entender a experiência em si de estar aqui e está lidando com essa liberação desse controle. Já o masculino, eu sinto que tem um tormento, uma neurose acontecendo a nível mental. Então, não tem um controle, né? O masculino tá numa energia dorminhoca, a gente vai colocar, né? O masculino tá dormindo. Então, tem um conflito grande, mental, e ao mesmo tempo tem uma calmaria que acontece, mas é involuntário. Já o feminino consegue observar a frequência diferente, consegue observar esse comportamento mais irado, mais de controle da própria história. O feminino eu sinto que está muito mais no controle do processo do que o masculino, tá? É o que eu vejo aqui. Bom, vamos ver uma cartinha aqui para o masculino. O amor e a imensidão, tá? A energia do feminino, o desapego, interessantíssimo, e as transformações. Muito interessante, porque a gente vê que apesar do masculino estar no processo dormindo, tá? O masculino está dormindo aqui. Tem uma energia muito forte a nível espiritual, amorosa, trabalhando com o masculino, tá? Muito forte. Essa energia pode ser que venha do próprio feminino para o masculino, sim. Sim, porque o feminino ele está tendo a consciência da ira. O feminino está tendo essa consciência. Então, aqui, o que a gente pode afirmar é que o masculino está dormindo nesse momento, não tem consciência do processo. Aí vocês vão falar, mas está todo mundo desperto. Não, eu estou falando de uma consciência, de um estado. Dentro de vários processos que a gente passa, hoje, no momento, nessa parte do processo, o masculino ele não tem consciência. Então, a mente tem uma perturbação, uma neurose muito grande que está acontecendo na mente do masculino, mas depois uma calmaria. E o que está sendo ali introduzido energeticamente é o amor, tá? O amor mesmo ali está sendo introduzido na frequência do masculino. Já a energia do feminino é uma energia totalmente consciente e desapegada da ação, porque o feminino já vem de um histórico de luta, de ira, né, de controle, de guerra, que agora nessa parte do processo o feminino vem com 2, com 3 aqui, o feminino está numa crescente. E o feminino está conseguindo olhar de um lugar assim muito mais
amplo a situação e a experiência da matéria. Então, o feminino está mais desperto do que nunca, o feminino, tá? E aqui, o feminino consciente de que precisa desapegar, que precisa espantar, de certa maneira, esse espírito de guerra. O feminino, ele tem um espírito de guerra, tá? Tá sendo limpo isso. Então, o processo, esse momento do processo, o feminino está passando por uma grande transformação, onde envolve fechamento grande de ciclo, ligado à gratidão, ao reconhecimento da experiência terrena e o desapego através através dessa liberação, porque o feminino ele precisa liberar. O que eu vou falar é só alguns casos, tá? Tem casos aqui que é através do som. O feminino ele precisa, através do som, liberar uma carga muito pesada de ira, de guerra. Então, tem casos que o feminino vai ter que ir num lugar que tenha tambor, tá? Para que seja, é como se o feminino tivesse que passar por um exorcismo, se a gente pensar em algumas culturas. Mas, por outro lado, esse feminino ele pode passar por um alinhamento da frequência, porque a frequência do feminino está descompassada e o feminino começa a ter essa consciência desse descompasso. E aqui tem alguns que precisam passar por uma cerimônia de exorcismo. E é através dessa frequência ligada a tambor, para desapegar, para limpar, tá? Mas tem uma energia assim de muita gratidão que eu sinto no feminino. Muita gratidão mesmo. Vamos ver aqui qual a frequência do masculino nesse momento. 10 de ouros e o mundo. Excelente. Porque aqui a gente tem um masculino dormindo, mas é um masculino que está tendo consciência da matéria, né? Da matéria tá todo mundo aí trabalhando, né? Mas o masculino, ele tá fechando um ciclo na matéria, tá realizando alguma coisa. Então, o masculino tá sentindo esse amor. O masculino concretiza algo na matéria, ligado à estrutura, a hábitos. O masculino tá recebendo algo grande, tá? Que traz um nível de sabedoria, de consciência na matéria, na rotina, no dia a dia. Então, o masculino vai receber algo concreto, tá? Concreto. Então, o que significa? Ah, Natália, mas você falou que o masculino está dormindo. Está dormindo espiritualmente. Porque espiritualmente, gente, nós que estamos aqui somos pessoas despertas. A gente não olha a questão da matéria, a gente olha o espiritual por trás, né? A gente tem esse olhar já educado. O masculino não. O masculino hoje, no estágio que está, ele vê resultados na matéria. Por exemplo, ele ganhou dinheiro, ele não ganhou, ele perdeu dinheiro, ele perdeu emprego, a mulher falou que ama, ele está olhando esse lado, ele não está olhando o lado espiritual. Então, nesse tipo de olhar, o masculino vai ter acesso a algo muito grande e vai concretizar um ciclo com muito amor, mas tudo matéria,
tá? Agora, vamos ver o feminino. Temos a lua e o 2 de ouros. Volto a falar, o feminino está no momento de começar aí a se equilibrar na matéria. Então, o feminino teve um mergulho aqui nas emoções. O feminino vem com a energia da lua. Então, assim, está sendo muito orientado pelo espiritual, pela intuição. O feminino sabe que tem que tomar algumas decisões, mas aqui tem um equilíbrio na matéria que o feminino precisa ter, né? Então, a frequência do feminino de bastante intuição. Vamos ver o sentimento do masculino pelo feminino. Rainha de Copas e a energia da força. Bom, aqui fala de muito amor. Então, assim, o masculino ele vai receber uma carga bem grande de amor do feminino. Bem grande mesmo. Tá? Eu vejo aqui que o feminino, por uma questão estrutural, tá? Estrutural, estava se segurando, tentando bloquear isso. Mas aqui está falando que o feminino transborda em cima do masculino. Porque nesse momento, o masculino ele precisa desse resultado na matéria. O masculino ele precisa tatear algo, né? E o feminino vai doar esse amor, essa entrega, vai colaborar para que haja atingir esse objetivo material, que é importante para o masculino. Então, o sentimento do masculino pelo feminino é de generosidade, é de amorosidade. Vamos ver aqui o sentimento do feminino pelo masculino. A morte, muito interessante mesmo. Na última orientação que foi dada aqui no canal, o feminino ia dominar a matéria, e é isso que eu estou vendo aqui mesmo. O feminino está desperto para o papel que exerce nesse planeta, tá? Então, aqui o sentimento do feminino é um sentimento profundo, ligado às emoções, e o sentimento da morte, né? Então, tem o As de Espadas aqui, que é a verdade. Na verdade, está invertido aqui, eles estão até chamando a atenção para ler invertido. O feminino, ele teve uma dificuldade de ver as coisas como realmente são, né? E então, por muito tempo, o feminino acreditou numa mentira. E agora, nessa nova fase, o feminino entra na energia da morte, que é rompendo uma estrutura, né? É a energia ali da transformação. Algo morre, deixa de existir e nasce uma nova frequência. Só que é um momento de grande superação. Por quê? A gente está lidando com a lua, com o passado. Tá? Então, o sentimento do feminino em relação ao masculino é de uma grande morte, de uma grande transformação. Certo? E a torre, tá vendo? O processo do feminino hoje está muito mais intenso. Mas muito mais mesmo. E aqui o rei de ouros e a rainha de ouros e o pajem de copas e o rei de espadas. É muito interessante o que está acontecendo entre o masculino e o feminino. Por quê? Porque o feminino ele teve a consciência do seu papel na construção social. Entende? Agora a gente falando da matéria. O feminino está dando ouros aqui para o masculino. Então, tem uma repaginação aqui
O pajem de copas aqui mostrando que o feminino ele está numa frequência de desconstrução total, porque a morte junto com a torre, assim, gente, nada fica, sabe? Tudo vem abaixo, tudo, tudo. Se com essa energia da morte restou alguma coisinha, foi tacado fogo. Então, hoje, no momento, o feminino ele está sendo virado dos avessos. A lua, a morte e a torre, né? E a gente tem o arquétipo do rei de ouros, da rainha de ouros e o pajem de copas. Então, assim, tem um renascimento na estrutura homem e mulher. É um renascimento mesmo, sabe? E sem sensacionalismo, sem esse lado aí. A real é que está nascendo um novo arquétipo de estrutura. E aqui essa energia do pajem de copas é uma energia muito fresca, né? É fresca no sentido de pura. E por quê? Porque o feminino entendeu o lugar, saiu daquele lugar de vítima e passou a entrar naquele lugar de construção certo? Então aqui mostra que hoje o sentimento do feminino em relação ao masculino é totalmente desconstruído. E aqui mostra que nos próximos dias e semanas a tendência é tudo acontecer muito rápido, tá? Tem uma energia muito rápida aqui. Então, assim, cai, desaba, tudo muito intenso e tudo se resolvendo com muita agilidade, rapidez. E a energia masculina aqui, de certa maneira, tomando esse lugar de movimento. Então, eu sinto assim que o feminino, ele devolve o poder para o masculino. Mas antes o feminino está modificando as bases. Tá? Vamos ver o pensamento do masculino em relação ao feminino. Pendurado e o 10 de espadas. Então, o pensamento do masculino é como se o masculino pensasse que houve alguma coisa aqui dentro desse processo de colaboração, de grupo, algo que foi frustrado, que não ocorreu, né? O masculino, quando pensa aqui numa dinâmica com o feminino e com uma questão de compartilhar, de agregar, o masculino ele tem a consciência de que o plano não foi bem sucedido, teve esse grupo, porque tem uma questão grupal, né, de conflitos ali, e de coisas negativas que ocorreram. Então, o masculino compreende que o resultado do feminino trouxe algum tipo de negatividade na matéria. Vamos dar um exemplo aqui. Alguns casos, o masculino sabe que a falta de colaboração, a falta de compartilhar, de agregar, ocorreu aqui algum tipo de dano psicológico ou psiquiátrico, ou perda de dinheiro, falência, prisão, estagnação, doença, né, que eu já disse, de perdas. Então aqui o masculino ele tem essa consciência de que, pensando na situação do feminino, houve um dano material, houve um dano mesmo por uma falta de planejamento, de consciência.
Então, quando o masculino pensa, o masculino compreende que há um sacrifício, há uma renúncia, há uma perda, há uma dor ali, porque não houve uma colaboração, sabe? Não houve uma consciência do grupo. Vamos ver o pensamento do feminino. 9 de paus e o as de copas, tá? Pensamento do feminino. Eu vejo que o feminino não está nessa posição do masculino, até porque o masculino, esse modo de pensar é de acordo com a consciência da matéria. Então, o masculino está na energia do carrasco, tá no pendurado. Tá no pendurado. Então, tem uma limitação até cognitiva de entender. Então, o que o masculino vai conseguir explicar está ligado à matéria. Já o feminino já está em outra posição, já sabe o rolê espiritual, o que acontece, né? As tarefas, o aprendizado. E aqui o feminino pensa assim, tá no 9 de paus, tá numa energia de finalização, de aprendizados, tá? O feminino tem essa consciência, mas o feminino também tem a consciência, né? O que pensa do masculino é que o masculino ele está sendo protegido de certa maneira. Por isso que tem esse afastamento do rolê mesmo espiritual que acontece. Então, o feminino acredita que a comunicação que pode acontecer hoje é o as de copas. Então, é uma energia mais harmoniosa. É uma energia mais fluida, é uma energia de bem-estar, mas que tira esse masculino de um campo de guerra que já existiu. Já existiu esse campo de guerra. Então, aqui eu vejo que a consciência, a mentalidade hoje do feminino em relação ao masculino, eu vou preservar o masculino disso. Tá? Vai preservar. E vai entrar nessa energia, só vai introduzir essa energia harmoniosa de 582 Hz, tá? Ou mais. Mas é essa energia, a frequência do amor mesmo. Tá? Vamos ver a intenção do masculino. 3 de paus e a força. Olha que interessante esse efeito, né? Como o masculino está pendurado, né? Tá ali numa posição de autossacrifício, o masculino está esperando em algum momento a ira, a guerra, que sempre testemunhou do feminino. Então, qual que é a intenção do masculino nesse momento? Vamos ver o que vai dar isso. Porque é como se o masculino estivesse lendo essa ação do feminino como uma ação que dá para ter uma previsão lógica. E aqui não, porque o masculino está achando que em algum momento esse feminino ele vai puxar essa frequência de guerra, de... Então aqui é assim, é aquilo, né? Sabe,
eu sinto que é uma dinâmica, a dinâmica que está acontecendo nesse momento entre o feminino e o masculino é uma dinâmica diferente, né? Porque é o novo formato que está acontecendo. Mas assim, eu não sei nem explicar direito o sentimento, né, que eu tenho aqui, a percepção. Mas são duas pessoas diferentes. E o masculino, ele está numa frequência que ele está, mesmo que haja essa carga profunda de amor do feminino, pode ser que em algum momento o feminino ele jogou isso. Ele jogou e o resultado foi essa energia de guerra. Então, querendo ou não, o masculino ele está prevendo ou está esperando, né, que esse feminino ele volte a ter o mesmo comportamento. Só que aqui o feminino, gente, quem está nesse processo, o feminino está desperto. Mas desperto mesmo. Não é desperto, eu acho, não. É desperto de saber o trâmite. Então, o feminino, ele tá jogando essa frequência de amor, porque o feminino sabe que, tipo, não deu ponto sem nó. Vamos ver aqui a intenção do feminino com o masculino. O As de Paus, tá vendo? E o Rei de Espadas, é isso mesmo. Enquanto o masculino está esperando o retorno de uma ação que ele já viu, o feminino está iniciando uma nova ação. A nível mental, o feminino está com o Rei de Espadas, então tem clareza mental e inteligência. E na matéria, a ação é o As de Paus. Então é um novo local, é um novo modo de resolver as coisas, as situações, é uma energia de transformação. Então, querendo ou não, o masculino ele vai cair do cavalo. Ele vai, porque ele tá, além dele estar dormindo, ele está sendo manipulado sem saber pelo feminino. Sabe? Por quê? Porque o feminino compreende quem é o criador e quem é a criatura. É isso. Vamos ver aqui o bloqueio do masculino, a imperatriz e o mago. Tá totalmente... O masculino, ele não consegue, em nenhum momento, enxergar a produção do feminino. O movimento ele não consegue. Eu falo ele, né, porque é mais fácil vocês entenderem. Mas essa frequência Yang não está encontrando essa frequência nova. O que está em volta dessa frequência do masculino é algo antigo. Então, aqui está bloqueado a energia da imperatriz. Vamos ver o bloqueio do feminino. Olha lá, o 6 de copas e o cavaleiro de ouros. É isso mesmo, olha que interessante. São duas linhas de tempo. Então, o passado é uma linha de tempo que o masculino está preso. Tá? O masculino está preso na linha de tempo do passado. E o feminino não tem acesso
a linha de tempo do passado? Não tem. Nesse momento, o feminino não tem esse acesso à linha de tempo. Então, mesmo que vamos imaginar que houvesse uma sabotagem do feminino, não tem como, porque o feminino não consegue tomar nenhum tipo de ação ligada à energia do passado, porque o feminino já está morrendo. O feminino já está ressignificando, estruturando para reverter a situação. O feminino teve a consciência da guerra do passado e agora está revertendo daqui para frente. Então, aqui está nítido que tá bloqueado o passado para o feminino, bloqueada a frequência, para que o feminino produza algo diferente e o masculino está preso na frequência passada. Vamos ver aqui o desafio do masculino, 3 de ouros e o 9 de espadas. Então, o desafio está nesse grupo, né, nesse coletivo. Porque no passado, o que deu problema é essa falta de planos, né, de projeto, de organização, de estruturar o grupo, a equipe, a colaboração, mas não só feminino, masculino ali, né, o masculino e o feminino, mas sim toda uma estrutura. Então, aqui fala que o maior desafio é sair dessa energia de preocupação, né? De foco também nesse compartilhar. Né? O masculino ele está preso ali. Vamos ver o desafio do feminino. O sol e os enamorados. É isso mesmo. O desafio do feminino está em restaurar, na verdade, ressignificar a estrutura social masculino e feminino e se libertar, porque tem que libertar os dois, o arquétipo aqui, e passar para esse 3 de copas e o sol. Então, esse arquétipo de posse, ele precisa ser quebrado. Então, hoje o desafio do feminino se a gente pensar, que eu não acho que é um desafio, mas como aqui a posição é um desafio, a gente tem que colocar, mas eu não acho que é um desafio, porque o feminino é inteligente o bastante para fazer a manobra. Está sendo muito inteligente e instruído pelo espiritual. Então, aqui é sair dessa frequência dos amantes, né? É uma frequência ligada ao diabo, que eu já falei, é uma estrutura antiga, para entrar na energia do sol, que é uma energia de lazeres, prazeres, liberdade, amizade, né? E essa energia dos enamorados, junto com o 3 de copas, é uma estrutura muito antiga, patriarcal, tá? E que fala muito do status quo, de você preservar ali imagens que são ilusórias, né, dentro da sociedade, a responsabilidade em relação à família, uma responsabilidade de nutrição e de manter aquela estrutura. Então, assim, o feminino hoje tem um papel muito importante nessa nova estrutura, nesses novos arquétipos que estão sendo criados, né? E tem a questão da liberação, né? Mas tudo, gente, passa pela energia da morte, que é a energia do desapegar. Porque essa estrutura antiga, ela está ligada ao apego emocional e material, né? O quanto você pode ali ter o poder sobre o outro, através das emoções, através do
do ganho, né, da posse material. Então, é uma desconstrução. Então, o desafio é o Sol, que é a liberação. Vamos ver a bênção do masculino, Rei de Copas e o carro. Então, aqui, volta a falar, é uma carga excessiva de amor que o masculino vai receber. Sabe? É assim, muito amor. E aqui é um amor divino, mas o masculino ele vai receber como material, tá? Vamos ver a bênção do feminino com o masculino. Página de Copas, muito interessante, porque o que o feminino está enviando para o masculino é algo totalmente novo. Só que o que o masculino recebe é antigo. É muito louco isso. Porque é preservar o masculino dele mesmo, da própria memória, sabe? Bem interessante. Vamos ver aqui o bloqueio do masculino em relação ao feminino. Rei de espadas e o louco. Tá bloqueado mesmo esse plano, esse novo modo de pensar, raciocinar do feminino. Tá bloqueado. O desafio do masculino em relação ao feminino. Cavaleiro de ouros e a temperança. O 2 de paus, o 6 de espadas e a temperança. O desafio tá no tempo mesmo. Deixa eu pedir uma clarificação. 2 de copas, O desafio tá o tempo certo para estar alinhado, né? A troca alinhada. A compreensão também. A bênção do masculino com o feminino. Ah lá, os enamorados e o julgamento. Aqui, assim, em algum momento do rolê aí, o masculino e o feminino terão a linha de tempo igual, né? Então, vai ter esse choque das realidades, né? Porque aqui o masculino ele tem que saber que o feminino ele saiu dessa frequência antiga. Então, em algum momento vai ter aqui um encontro das polaridades para mostrar aqui essa nova realidade. Então, aqui tem uma nova consciência que vai nascer mesmo, né? E o 3 de espadas. Aqui pode ser que esse encontro, ele seja aí até porque ele seja por uma situação incômoda na matéria para o masculino. Por exemplo, um falecimento, um momento de perda, de sentimento de traição, que daí o masculino vai conseguir olhar para o feminino e ver que foi alterado a linha de tempo, que o feminino realmente não é mais o mesmo. Então, vai ter um momento aqui que vai ser desconstruído mesmo, deixa de existir uma linha de tempo. E lembra que eu falei para vocês da joia e do local no início, né? Que tem um fragmento energético preso ou nessa joia ou nesse local. Aqui rompe, daí deixa de existir. Vamos ver o bloqueio do feminino com o masculino. 10 de espadas e o 7 de espadas.
Aqui só reforça que não vai continuar com essa energia de sabotagem, né? Aqui fecha um ciclo mesmo de sabotagem, não volta a ser como era. O desafio, Rei de Paus e o Pajem de Espadas. O desafio do feminino é avançar com essas novas ideias, né? Aqui fala que é um dos desafios aí do feminino, né? Essa nova frequência, essa nova verdade. E usar como estratégia isso, né? Vamos ver a bênção do feminino, o As de Ouros e o 6 de Ouros, tá vendo? Aqui não tenho dúvida que vai acontecer alguma situação em breve entre o masculino e o feminino que vem confirmar essa nova ação. E provavelmente é alguma coisa assim muito negativa acontecendo com o masculino, que o feminino vai mostrar essa nova maneira de resolver, tá? Porque aqui o masculino provavelmente está esperando o de sempre. O de sempre. E não, o que vem agora é coisa nova. Tá? Vem algo novo mesmo. E aqui é aquilo. A reação do masculino vai ter que ser algo totalmente diferente. Porque não tem ponto de referência. Então, essa jogada do feminino é muito genial, né? Porque o feminino ele está moldando a sua criação, porque o masculino é criação do feminino. Então, essa moldura nova, ela está sendo feita exatamente segundo o que o feminino precisa. Tá? Então, aqui, assim, não tem como o masculino prever ou se comportar igual antes, não, porque é uma moldura nova. Então, aqui está falando que vem como bênção um novo acordo, um novo contrato. Futuro imediato masculino com feminino, 7 de paus e o 6 de paus. Isso tem um avanço aqui. Provavelmente o masculino nas próximas horas aí acaba tendo um fechamento de ciclo, tá? E o Pajem de Espadas é isso mesmo. Aqui vem algum tipo de comunicação, algum tipo de esclarecimento que leva o masculino numa zona assim de conflito, tá? De conflito. Aqui pode ser uma separação, pode ser questão de justiça. Sei que o masculino vai ser colocado numa situação de conflito. Futuro próximo masculino, 5 de copas e o 7 de copas. O masculino, ele realmente, a cena que eu vi na outra leitura tá aqui, o masculino olhando assim para a dor do feminino. Sabe? Então, futuro próximo, o masculino ele vai ter acesso a uma grande dor aqui do feminino. Lembre-se, o masculino está preso no tempo. Vamos ver aqui. Futuro imediato masculino. Eu ia falar masculino, mas é o feminino. Futuro imediato do masculino, de novo, vai chegar aqui o novo do feminino, tá? O feminino vai entregar alguma coisa para o masculino. Ok? Futuro
imediato do feminino com o masculino. 5 de ouros e o 6 de ouros. Futuro imediato aqui. O masculino, ele tá esperando algo já conhecido, e o feminino vai deixar uma energia de falta. O feminino, ele não vai dar o 6 de ouros pro feminino. O feminino não vai dar o 6 de ouros pro masculino. O feminino vai se posicionar diferente. Vai entregar algo diferente pro masculino. Futuro próximo, feminino com masculino. 9 de ouros. É isso mesmo. E o 5 de espadas, de paus, 6 de paus e o 2 de ouros. É isso mesmo, gente, ó. O feminino reverte a situação, mas o que mudou aqui? O masculino, ele tá esperando a troca, 6 de ouros. E o feminino não, ele pula do 5 para o 9. Então, não vai ter a troca. O feminino vai investir em si. 5 de ouro e o 9 de ouros. O feminino pode estar tendo alguma coisa na parte física ligada à saúde. Para quem não é saúde, tem a ver com dificuldade financeira. Eu sei que tem uma crise na energia do feminino, materialmente falando, que o feminino decide ir para o 9. Então, priorização total da minha estrutura. E o feminino vai dar alguma coisa para o masculino, mas é tipo assim, ó, toma aí, se vira. Se vira com esse novo. Tá? Materialmente falando. Então, eu vejo aqui que o feminino, ele vai dar alguma coisa para o masculino, mas é como se o masculino, ele tivesse que trabalhar com esse novo. Sozinho ali. E o feminino aqui, tá muito claro esse 5 de ouros e o 9 de ouros. É a busca pela integridade física, pela cura, pelo autocuidado, autopreservação, realização profissional, realização material. O feminino, ele pula agora. Ele não vai mais compartilhar com o masculino, pelo menos nesse momento não. Materialmente, o feminino não vai sentir que precise disso. O feminino não vai negar para o masculino o amparo material, só que não vai ser aquilo de doação, sabe? Aquela frequência juntas, não. Tô aqui, é o que eu posso fazer, eu tenho que correr desse lado aqui. Então, tem uma energia mais individualista aqui acontecendo, sim, nessa nova fase. Vejo assim uma consciência ligada à rotina, dia a dia, tá, gente? Uma consciência muito clara do feminino, das necessidades ligada à saúde, principalmente. Saúde tá bombando, gente. E outros têm a ver com a estrutura de independência. Então, assim, talvez não. O que o espiritual, o masculino, está esperando? Um antigo formato. Nós duas. Juntos, juntas. Eu faço daqui, você faz dali, não. O feminino vai sim ajudar, vai doar, mas não vai fazer mais troca-troca, não, assim. Não.
toma, se vira. Sabe? E eu vejo aqui o feminino com uma nova consciência, tá? Uma nova consciência mesmo da questão da cura, tá? Bom, é isso. Conselho para o masculino, Rei de Ouros e o mundo. Aqui fala dessa estrutura do masculino, né? Ligado à matéria, de resultados e realizações. Então, o conselho aqui é estruturar mesmo. A roda da fortuna veio aqui para o masculino e a estrela. Tem uma mudança aqui que acontece para o masculino, que o masculino ele vai ser levado a um lugar assim totalmente diferente que ele já foi, tá? Então tem algo novo que acontece na frequência do masculino, de uma hora para outra. Então tem uma realização aqui, tem uma troca entre o feminino e o masculino que vai acontecer um 2 de ouros, não é um 6 de ouros, é um 2, então tem um toma, e nisso tem uma grande realização espiritual. Então tem uma renovação aqui. Se a gente pensar o masculino saindo do Rei de Ouros, entrando na estrela, o masculino ele se desfaz de uma estrutura material social, né? E entra na energia de Aquários mesmo, né? É uma energia desprendida. E aqui a gente tem conselho para o feminino, 2 de ouros, a grande sacerdotisa e o 4 de ouros. É isso mesmo. Aqui, e o hierofante. Aqui o feminino tem a certeza do que está fazendo pela grande sacerdotisa ali. E o feminino realmente entende que uma estrutura antiga ela está sendo enterrada e que uma nova estrutura ela está nascendo. Uma nova sabedoria aqui, né? Está sendo dada para o feminino. E aqui eles estão mostrando todo tipo de alimento vermelho consumam, tá? Observem isso. E é isso, gente. Vamos ver aqui. Que vem para o feminino. Fragmentando aqui. Segredos. O feminino ele tem uma consciência o quanto precisa se manter em silêncio. Na verdade, em segredo o processo. E o masculino, o espaço. O masculino pode sentir em algum momento essa falta de troca com o feminino, mas é porque o masculino está preso no passado ali. Vamos ver palavras soltas, masculino, espírito, novo, direção. O espírito levando para uma nova direção. Seria uma frase aí. Feminino, explorar, emoções profundas, presente, amor. É isso.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comentem no vídeo, se inscreva no canal. E é isso. Um beijo no coração. Para quem quiser receber a orientação, entre em contato. Tchau, tchau.